Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, seja lá qual for o horário que você estiver acompanhando mais esta viagem pela história da música cristã. Hoje temos um tempinho aqui para falar do clamor pelas nações com ninguém menos que o próprio Ricardo Robortelli. Então, Finalmente. tá me ouvindo? Finalmente, deu certo. Tá me ouvindo bem, querido? Tô ouvindo bem, graças a Deus, tudo na paz, graças a Deus. Que beleza, o pastor está aí literalmente nas andanças pelas estradas da vida. Quero dizer primeiro do prazer e da honra de poder conversar contigo um pouquinho aqui esta manhã. Amém. A honra é minha, o prazer é meu. Da música, né, dos ministérios, como isso é importante na nossa vida, e uma alegria ter o senhor aqui essa manhã, viu? Obrigado, muito obrigado. Prazer também, uma benção. Amém. Muito bem, pastor. Então eu já vou largar logo a primeira pergunta, é o nosso ponto de partida, e aí o senhor vai inclusive poder dizer onde é que o senhor está. Eu quero perguntar o seguinte: como é que a música surgiu na sua vida e como é que ela cruzou com o evangelho? Bem, a música cruzou desde da minha infância, né? Minha mãe é pianista clássica, então eu sempre fui envolvido com música, né? Desde a minha infância, aprendi piano, depois na minha adolescência violão, me converti aos 19 anos, e aí é só conectar uma coisa com a outra. A gente sempre entendeu que a música era um instrumento de Deus para a gente poder levar a palavra de Deus e principalmente para a gente se tornar um adorador, né? Eu acredito que uma das grandes características de um adorador é poder se render na presença de Deus. E a música é uma instrumentabilidade, eu posso dizer assim, que a gente realmente encontra esse descanso no Senhor. Então é uma grande bênção. Muito bem, o senhor está aí em trânsito, diz para o pessoal aí onde é que o senhor está. Eu estou em Orlando, na Flórida. Estou aqui, eu moro aqui, né, em Orlando, estou todos os meses praticamente no Brasil, mas hoje eu resido aqui por um chamado também missionário. A gente tem várias propostas, vários sonhos que a gente tem para realizar aqui nas nações. Na verdade, Estados Unidos é somente uma ponte para o mundo, né? Aqui, quem tem um chamado para as nações, aqui é um lugar bem estratégico para isso. Então a gente tem praticamente 10 anos que a gente veio para cá como um ponto posso dizer assim, trampolim para as nações. Entendi. O senhor comentou aí que teve toda essa questão aprendendo a parte da música, se converteu aos 19 anos. Como é que foi aí a herança musical, né? Você começou no piano. Qual foi o ambiente? Você se converteu e como é que foi a questão da música? E como é que a música falou que foi só um instrumento, mas o senhor está ali na origem do ministério, tem um braço musical muito forte, que foi muito importante, inclusive é muito importante no Brasil. Como é que foi essa a segunda parte dos anos 90 ali e toda a musicalidade, tanto americana como ali em Minas, que é um ponto importante aí na história, como é que isso foi se cruzando? Bem, na verdade eu sou de Belo Horizonte, né? Então quando eu me converti, uma das grandes características ali, a gente estava praticamente começando a viver um avivamento ali em Belo Horizonte, de uma forma muito intensa, né? Foi só um emparelhamento, né? Eu costumo dizer que a vontade de Deus ela é manifesta em nossas vidas, né? E eu me lembro ali no início dos anos 90, no final dos anos 90 também, no final dos anos 90, no início dos anos 90, teve um grande avivamento de missões em Belo Horizonte. E no final dos anos 90, início dos anos 2000, foi quando houve um derramamento de adoração. Todos os grandes ministérios de adoração nasceram, né, impactaram o Brasil inteiro, né? Não precisa nem dizer que tantos ministérios que tocaram o Brasil através da música, né? E eu estava inserido ali, nós estávamos todos juntos, né? Vamos dizer, eu Diante do Trono, o pastor Antônio Cirilo, David Quillan, pastor Judson, Anível Soares. Meu Deus, é tanta gente que nasceu dali, e tem gente que também foi influenciado a partir dali, uns 8, 10 anos depois, o Fernandinho também foi muito tocado pelo movimento que aconteceu em Belo Horizonte, até que nós somos amigos até hoje, nessa sequência da vida, né? Eu posso dizer assim. Mas o que aconteceu em Belo Horizonte, na parte musical, foi algo muito forte, porque até os anos 2000, posso dizer assim, o Brasil conhecia um tipo de adoração.
uma adoração congregacional, uma adoração talvez de alegria. Também teve um movimento de Goiânia, de música, também foi muito forte, que antecedeu Belo Horizonte, mas é inegável, ninguém pode negar o que aconteceu em Belo Horizonte nos anos 2000. Foi uma explosão, né? Se manifestou muito, acho que o ministério que explodiu mais na época foi o Diante do Trono. Não tem como não negar. E tantos ministérios nasceram a partir dali. A própria Lagoinha também cresceu muito através do Ministério da Música, né? Então, assim, foi um movimento muito forte. E o que eu posso dizer ali foi fruto de um grande derramar do espírito naquela época. E mudou o estilo musical. Você pode perceber hoje a forma com que o brasileiro adora, a paixão, a worship, né, como a gente fala hoje, hoje é um pouco mais, é bem comum, eu posso dizer assim. Mas na época não era. Na época não era. Na época. Inclusive o nome, a gente fala muito da questão do worship hoje, mas no início dos anos 2000, a gente tinha praticamente dois nomes ali. A gente tinha o chamado louvor profético, né, adoração profética, e alguns até mesmo usando o nome de adoração extravagante, né? Eram nomes muito utilizados ali. Eu lembro quando eu entrevistei o Nelson da ONI também, e ele... E eu acho interessante porque para o Brasil isso explodiu no início dos anos 2000, né? Mas vocês do meio ali, ele fala muito as coisas, seu nome com Danduque ali, né? O David Keelan também. É a mesma fonte, né? Vocês estavam juntos no que estava surgindo ali no meio dos anos 90, né? Foi mais pro final dos anos 90, foi 98, 99, 2000, a partir dali. Mas sim, é verdade, eu conheci o Dan em 97, foi praticamente a partir desse momento aí. Sim, ele teve uma grande influência a nível da música, apesar de não tocar nenhum instrumento, não cantar, mas pela sua postura, aquilo que ele ensinou, aquilo que ele trouxe para o Brasil, né? Não sei quantos se lembram do Som da Chuva. O Som da Chuva virou depois um evento do próprio David Keelan. Eu lembro dos CDs ali, porque é aquilo que eu coloco aqui na questão da música. Então eu vou conhecendo a história através da música. A música começa depois, então, mas eu lembro muito um movimento diferente que está acontecendo, né? E eu lembro muito, eu acho que foram 2 ou 3 CDs, um era até duplo, Som da Chuva. Lembro que era já fruto das programações, né? Na verdade foram vários eventos, teve Som da Chuva 1, 2, foi quando explodiu, né? Quando realmente houve uma virada de chave no Brasil, uma virada total no Brasil. Eu me lembro muito bem, assim, existia uma fome muito grande no país, muito grande pelo novo, tudo era muito, muito desconhecido, as pessoas eram mais ingênuas, mais simples. Isso, eu acho assim, a gente tem perdido muito esse brilho nos olhos, sabe, da música brasileira, porque eu costumo dizer que hoje muita gente, não estou dizendo todos, mas muita gente canta do que ouviu falar, outros cantam do que vivem, né? Então, assim, a música, ela tem um papel muito fundamental nisso, porque a música é um reflexo, muitas vezes, da vida da pessoa com Deus, né? Porque a Bíblia diz que a boca fala que o coração está cheio. Então a música é um reflexo disso. E naquela época era uma geração sem face. O que se proclamava naquela época era assim: vamos declarar uma geração sem face. Hoje, muitas vezes a gente precisa retornar. Eu acho que a gente está vivendo um momento assim muito bom, do ponto de vista assim de divulgação no país. Hoje em dia todo mundo tem voz, né? Mas também muito perigoso, porque a gente acaba dando voz a pessoas que não têm vida com Deus. Muitas pessoas têm talentos. E o talento, costumo dizer, o talento Deus dá. Né? A vida com Deus, a unção, é a nossa devolução da nossa gratidão a Deus. Então, assim, hoje a gente precisa de um avivamento na música, do própria intimidade com Deus. Porque senão vai ser só arte. A arte, ela é importante. A arte Deus dá o talento, poxa, composições maravilhosas a gente vê pelo Brasil. O Brasil hoje é um exportador de música, se você parar para pensar, canções maravilhosas saem do Brasil e já estão tocando no mundo. Isso é um fato, né?
mas a gente precisa também, como cresceu demais, a gente precisa se preocupar também com a questão da qualidade do ministro, a qualidade da vida com Deus do ministro, porque ao longo do tempo a gente vai perdendo a unção, vai perdendo a essência, aquele brilho nos olhos, daquela inocência, sabe? Isso que há 25 anos atrás era normal, era comum, né? As pessoas eram simples, não tinha muita ambição, sabe? Era coisa muito natural. E Hoje, 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 hoje a gente tem um aspecto técnico e, de fato, assim, de imagem extraordinário, né? A gente tem hoje qualquer produção razoável que sai com uma, um apelo tecnológico visual incrível, mas de fato, quando a gente volta para o início dos anos 2000, a coisa era muito mais simples, inclusive as gravações, né? Quando eu fiz uma live com o irmão da Zap Borba, o Abner, e depois eu fiz com o Gustavo Soares, né? Falando dessas coisas. E tem um CD extraordinário, tem uma gravação extraordinária daqueles anos, que até hoje eu fico assim, é o Fogo e Glória Curitiba, do David Keeler, né? Eu acho assim, extraordinário. E os dois falaram que foi um dos momentos de maior dificuldade, né? Pensa em algo que podia dar errado naquela gravação, deu, foi muito difícil, muito simples, né? E o resultado era incrível. Eu até sofro, porque eu fico tentando achar vídeos, né? Achar imagens e tal. Não tem, né? Era um negócio extremamente simples. E essa era uma marca. E uma curiosidade dentro do que você me disse, você conheceu o Danduque em 97, de sim, 97 para 98 ali. Mas o Clamor já vai fazer 30, porque começa em 96. Então, isso. eu acho interessante essas histórias antes da explosão, que as pessoas só conhecem da explosão em diante. Eu acho que o Clamor 1 deve ser de 2000, 2001, não é? O Ninguém Se Importa? Quem se importa? 2002. 2002, né? 2002. É. Então, Aí que vem a característica, porque como a gente já estava vivendo um momento muito nosso, uma identidade muito forte na área de missões, porque eu sempre fui muito envolvido nessa área de missões, despertamento missionário, é, posso dizer assim, eu fui muito influenciado aqui pelos Estados Unidos, eu morava aqui, morei aqui quando eu era muito jovem, é, um homem chamado Keith Green, não sei quantos já ouviram falar de Keith Green, né? Eu trabalhei, ele não era vivo na época, alguns, mas alguns só conhecem da música do Marcos Almeida, né? Mas eu conheço a história. é, Ele é mas importante. a primeira música que explodiu nossa foi Quem Se Importa, Adormecido na Luz, é dele. Eu que fiz a tradução. Aquela, você não vê as pessoas se afundarem. Quem se importa? Lembra dessa canção? Essa canção veio daqui. Eu não tive o privilégio de conhecê-lo, porque quando eu cheguei aqui, eu era muito jovem, aí, só que ele já tinha morrido. Só que fui muito influenciado pela música com ele. Então, a minha característica musical, ela foi mais influenciada por aqui do que pelo Brasil. Foi muito forte isso. Então, a primeira coisa que eu falei, o primeiro CD que eu vou gravar, eu quero falar de missões. Nós gravamos um CD antes, em 98. Ele até foi gravado em Haddad, foi assim, algo bem caseiro mesmo. É, ele é quase escondido, porque a qualidade dele não é boa. Mas foi um registro que a gente fez, né? Mas quando deu 2002, a gente as coisas já tinham caminhado, né? Gustavo fez a produção pra gente. Eu me lembro que essas duas canções, que foi o Adormecido na Luz e Os Bodes e Ovelhas, quando eu levei pro Gustavo, eu falei assim, Gustavo, eu gostaria de gravar essa canção aqui. Ficou fazer uma tradução, ele olhou e falou assim, isso não é nada comercial. Essa canção, ninguém vai ouvir. Ninguém vai ouvir essa canção. Eu falei, não, eu só estou aqui para obedecer o que Deus mandou eu fazer. Né? Eu traduzi, ele tocou o piano, depois se você tiver a oportunidade de ouvir de novo, os bodes e as ovelhas, algo que eu acho que é difícil a gente conseguir fazer hoje, assim, da forma com que ele fez. Né? E assim, a gente estava muito, muito dentro daquilo que estava vivendo ali na época. Bem, resumindo,
o CD chegou comercialmente falando nas igrejas. E nessa época, as células estavam explodindo no Brasil. Então houve um emparelhamento, assim, algo sobrenatural. As pessoas pegavam o nosso CD, nem sabiam quem eu era. Não tinha a menor noção quem era Ricardo Robortella. Clamou pela Nação, estava começando, a escola estava começando. As pessoas pegavam essa música e faziam vários teatros. E a explosão das células, tipo assim, empurrou a gente. A gente vendeu assim, meu Deus, foi muito CD. Sim, na verdade, na época, o Cirilo pegou para mim, eu não tinha distribuição nenhuma. A Santa Geração estava explodindo na época, também começando a explodir. Ele falou, não, vou pegar o Poderoso seu. Deus, né? O 4. Exatamente, foi em 2002. Aí ele começou a distribuir para mim. Aí depois de 30 dias, eu falei, Ricardo, não vou conseguir distribuir, você está vendendo 5 mil CDs por mês. Era assim. Aí eu falei assim, você vai ter que abrir uma distribuidora, porque a coisa que explodiu. Aí ele mesmo, ele foi uma benção, ele falou, não, abre você e vai embora. Né, foi quando a gente abriu o distribuidor na época, depois a gente foi para a ONI, e a coisa começou a rodar, e foi assim, foi algo muito, muito, muito tremendo que Deus fez. Então, assim, o que eu quero dizer, assim, foi um momento muito especial para o Brasil. Eu acho que há pouco tempo atrás, eu disse, olha, quem não conhece a história, não conhece o futuro. O Brasil precisa conhecer a história do que aconteceu, porque senão a gente fica repetindo a mesma coisa anos e anos e anos e anos, e a gente comete os mesmos erros, né? Eu acho assim, a música cristã brasileira, ela tem uma história, ela tem uma vertente, ela tem hoje uma identidade, que e a gente não precisa ficar copiando ninguém, sabe? A gente tem uma identidade, a gente tem uma marca, a gente tem uma história. Hoje eu moro nos Estados Unidos, a gente vê aqui a música cristã, maravilhosa. Você vê tantos artistas, cantores que são referência na nação americana, mas a gente não deve nada a ninguém musicalmente. Entendeu? A pegada nossa, a paixão brasileira, as produções brasileiras. Eu me lembro que quando eu mudei para cá, você conhece o Marcos Brunet? Sim, o Marcos Brunet Sim, estava sim. fazendo. Ele é muito influente aqui na parte hispana nos Estados Unidos. Eu me lembro que ele fez uma conferência em Miami e me convidou para ministrar. E eu fui ministrar. E o que que eu fiz? Eu já tinha vários CDs, eu fiz uma compilação das minhas músicas e gravei em espanhol. Eu só coloquei a voz. Todos os instrumentos eu usei, todos os instrumentos, e fiz em estúdio, né? E gravei em espanhol. Bem, eu peguei aquela minha produção, levei nas maiores rádios de Miami, hispanas, não americanas, hispanas, e assim, eu vi a qualidade da música brasileira superior à música hispana. Inferior à americana, mas superior à hispana. Então, quando eles pegaram a produção, e principalmente aquela música Que Amor é Esse? Não sei se você lembra. Essa música em espanhol eu gravei com uma cantora hispana. Ela ficou aqui em quarto, terceiro lugar em todas as rádios hispanas durante mais de 13 semanas. Foi assim, algo muito impactante. Eu que acabei não investindo tanto no mundo hispano, acabei voltando para o Brasil, e o Brasil consome a gente. O Brasil é um mundo, né? Se separar a nossa É agenda um, no Brasil, é um pra- continente, né? é um continente. Para nós E eu somos acho, um continente que fala uma língua só, um povo só. pois é, você fala sobre isso e eu acho interessante que é uma coisa mal resolvida. Eu acho que a gente perde muito com essa questão na música cristã e no secular. O Sim. espanhol é um negócio mal resolvido, né? A gente tem É. Marcos Witt, que é uma lenda, e não só ele, tudo que ele faz ali, toda a cena que ele formou, e como ele trabalha bem dentro dessa cena, né? O Marcos Witt nunca anda só, tá sempre ali. E no Brasil, por causa da língua mesmo, a gente vê essa explosão do inglês, mas coisas riquíssimas que não vêm. E do mesmo jeito, não é tão absorvido que a gente faz no espanhol por causa da barreira da língua. Então a gente tem essa vírgula, né? Mas, É um negócio muito eu não acho que a questão é a língua, não. Eu acho que é a sério. identidade. Não acho que é a língua, porque eu acho que existe um conflito muito grande entre o mundo hispano e o mundo brasileiro. Isso é uma questão, porque eu acho assim, nós, de uma certa forma, temos muito para contribuir, e eles também. Mas a forma com que eles adoram, a forma com que eles compõem as canções,
é, é muito diferente do Brasil, entende? É essa a questão, Interessante. a identidade. Mas não é a questão, porque o brasileiro ele não consegue olhar outra música a não ser Americano. americana. Ele não É consegue. impressionante. Ele não consegue, vamos supor, Marcos Brunet já tentou gravar no Brasil, eu já gravei algumas canções dele, são boas, mas não pega tanto, entendeu? Quem mais conseguiu fazer esse trabalho foi o Marcos Witt. O Marguerite. E O mesmo assim ele Marcos, nunca gravou no Brasil, né? mas Ele tem português, mas nunca gravou é, um álbum ao vivo no Brasil. Ele gravou em todos os países praticamente, mas no Brasil ele não gravou. mas foi um único que eu me lembro, Tá. um único, que conseguiu romper essa barreira no Brasil, porque na época eu me lembro muito bem que todos cantavam as músicas de Marcos Witt no É isso aí. Brasil, né? Todos. O Jesus Adrian Romero chegou perto. Ele tem umas duas músicas que o Sim, PG gravou e tal, mas não foi além. O Marcos Witt, de é, fato, é é. consolidado. O Marcos Brunet poderia ter ocupado esse espaço, mas eu acho que talvez o momento e a dedicação dele, tanto na Argentina, na Mundo Hispano, não permitiu isso, Entendi. não sei. Mas o Marcos Brunet é uma pessoa, tanto que ele é brasileiro, ele poderia ter ocupado esse espaço, né? Mas eu percebo que acabou que ele não, assim, não chegou onde poderia chegar no Brasil, né? Porque na época eu me lembro muito bem, assim, Marcos Witt, ele fez um trabalho assim de encher estádio no Brasil. Sim, sim, fantástico. Vários e vários e vários. Você falou do começo, quando vocês montaram a distribuição, a distribuidora. Eu Sim, trabalhava na Aliança, eu entrei na Aliança em 2004. A Aliança sim, era a grande distribuidora para o mercado secular, né? Para você sim. entrar nas lojas ali na época da Saraiva, do Carrefour, o que fosse, era via Aliança. Então você colocou algo que de fato era assim. Às vezes a gente nem sabia direito quem estava gravando o quê, porque era todo mundo junto o tempo todo. E O, uma outra característica da época que eu acho assim maravilhosa, hoje a gente, o digital ele tem muita coisa boa, mas assim, eu sinto saudade do CD, né? bom, eu tenho aqui, né, um pouco da herança. Mas eu acho assim, uma coisa muito legal do CD, que a gente era todo mundo de Belo Horizonte, ali, todo mundo levava o CD de todo mundo. Então, assim, era o dele, ele levava o meu, eu levava o dele, e a gente fazia assim os eventos, cada um para um lado. Então, a pulverização foi muito maior, sabe? Foi isso que aconteceu naquela época. Uma pulverização muito grande da música que veio de Belo Horizonte. E Tanto é que provavelmente a gente está falando de coisas aí de 20 anos, né? 25 isso. 25 anos, 20 anos, quando o ápice ali a gente tem, acho que 2004, 2005 é provavelmente ali aquele apogeu, o Diante do Trono também, assim, um fenômeno absoluto, mas talvez tenha sido o último momento até então, até agora, dessa cena, todo mundo levando todo mundo. Eu passei muito tempo, a gente está falando de um tempo que a internet também não era o que é hoje, né? O Não YouTube era nada. não era nada. Então a gente ainda dependia muito de rádio, dependia muito das feiras. A gente tinha um problema gigante no Brasil que vocês furaram de uma maneira impressionante. Por quê? Porque no início dos anos 2000 a gente tinha, sei lá, 4, 5 grandes rádios no Brasil, né, evangélicas. Só que cada uma dessas rádios tinha uma gravadora por trás. E essas rádios só tocavam o que a gravadora deles tinham. Então, assim, em São Paulo, eu sou paulistano, a Gospel só tocava Gospel Records, não entrava nada da MK, por exemplo. No Rio, a rádio da MK só tocava MK. E vocês em Minas não tinham gravadora. A ONI vai surgir como uma distribuidora e só É. depois como uma gravadora. Então, nesse aspecto, a gente tem um negocinho chamado Conde de Sarzedas, em São Paulo, que foi fundamental para que a gente. Então, a rádio de quem queria conhecer essas coisas chamava Conde. A gente ia para Conde, e na Conde a gente conhecia tudo. Mas eu passei, eu vou dizer que eu acho que uns 2 anos ou mais, achando que o Clamor das Nações era do Judson, por causa da voz dela emblemática nas principais músicas. E não tinha foto, né? Era desenho, era pintura as capas.
Eu acho que é no 3 ou 4 que a tua foto vai estar na capa. Eu não lembro direito. É, foi na verdade, foi muito intencional isso, porque a gente não queria aparecer. Foi assim, foi uma mensagem que a gente tinha na época, sabe? Depois, ao longo do tempo, a gente foi descansando, não é que a gente foi abrindo mão, mas a gente foi entendendo foi amadurecendo em muita coisa também, mas o grande lance do clamor foi a unidade dos ministros, que a gente Uhum. preserva até hoje. Vamos supor, a nossa conferência, tem a Conferência do Clamor em Belo Horizonte. Você já deve ter ouvido falar, né? Claro, eu estou Sim. na frente, claro que eu dirijo, mas eu faço questão, eu gosto de celebrar o chamado do outro. Eu gosto de celebrar o dom do outro, né? Eu não gosto de ter alguém participando comigo para ter mais gente. Não é essa a nossa ideia. A nossa ideia gerarmos uma unção, um movimento onde todo mundo tem uma contribuição, não cantando no meio de nada, mas fazendo parte de algo, sabe? É isso que faz a diferença da Conferência do Clamor e o nosso movimento nasceu assim. O Clamor nasceu com essa característica. Tanto é que eu nem aparecia no início. Só fui aparecer mesmo as minhas composições, mesmo foram cada vez ficando mais fortes e firmes depois do terceiro CD. Depois do terceiro CD é que realmente Deus me deu assim, já tinha várias composições, mas assim eu fui colocando para fora, né? Fui nascendo, porque o que Deus sempre me falou que o meu chamado era unir todo mundo. Meu Olha, que chamado era interessante. era trazer todo mundo para um lugar, para levar para um lugar, né, na glória de Deus. E que o meu ministério era importante e tal, mas que isso era o mais importante do que eu fazia. Então nós nascemos assim, nós geramos assim, somos assim até hoje. Né? Claro que depois não teve como não aparecer, né? São 25 anos aí, comecei as composições, várias músicas explodiram, Que Amor é Esse é uma delas, Quem Se Importa, por último agora, uma que explodiu muito foi a Eu Posso Ouvir os Anjos, não sei se você conhece, essa Sim. música aí bateu milhões aí nas redes sociais, e o pessoal canta demais, que foi, na verdade, um derramar do espírito que a gente gravou, né? Então, assim, aí as coisas foram acontecendo, né? Ao longo do tempo. Mas eu sinto muita saudade desse tempo, assim, onde as pessoas eram mais simples, onde realmente existia menos malícia, sabe? Menos interesse na música, sabe? As pessoas eram mais elas e as composições eram mais puras. Existem algumas músicas que eu pensei, opa, essa aqui eu consigo ouvir esse som. Essa aqui veio de uma pureza de coração, né? Aí você vai, você vai pegando assim isso ao longo do tempo. Só que naquela época eram todas. Hoje a gente vai fazendo assim uma seleção das músicas hoje que estão no mercado. Eu seleciono, entendeu? E eu consigo ouvir, ó, essa música aqui, esse rapaz aqui, essa música aqui tá conectada com Deus. Esse aqui tá fazendo, tá se movendo no chamado dela, no talento dele. Não tô aqui para julgar ninguém. Mas naquela época não era. Todo mundo, meu irmão, todos viviam um momento especial em Deus. Foi algo muito forte. Tanto é verdade que virou uma página no Brasil, né? Virou Sim. totalmente. E é o que eu falei, talvez, pelo menos pelo que a gente está vendo agora, tenha sido aí o último momento. Você falou, né? Meu chamado era juntar todo mundo. Esse talvez seja uma das peças. Estou falando da geração atual, né? Talvez seja uma das peças que faltam, porque a gente não consegue ver esse movimento. Ao mesmo tempo, quando a gente para pensar em termos de história, o movimento de vocês é um movimento recente, não é? Estamos falando de 25 anos, 20, 25 anos. Não é antigo, quando a gente para pensar em tudo que aconteceu. E vocês tinham uma ligação, eu cresci na igreja, né? Tô literalmente completando hoje 45 anos. Parabéns! Obrigado, pois Parabéns! é. 45 com cara de 50 é a vida, né? Pastor não tem jeito, né? É, A gente envelhece. Mas eu lembro, então eu cresci na igreja acompanhando essas mudanças. Você falou da turma de Goiânia.
que é o Koinonia, o que acontece ali, o Koinonia explode em Goiânia, esse movimento comunitário, a geração das comunidades, que tem uma ligação com a turma que vem antes. Então, é um pessoal que bebeu muito na fonte de vencedores, por exemplo, do Logos. Tinha essa relação, né? Azaf Borba, que é uma peça importantíssima no meio disso tudo, o Ademar ali, e quando vocês aparecem como movimento, vocês já são a geração seguinte às comunidades, mas vocês têm uma grande relação com as comunidades. Então, Azaf, Bené, Ademar estão com vocês ali, fazem parte desse movimento. É claro que os nomes começam a mudar, mas estão ali. Mas pelo tempo que foi o auge, o movimento gerado por vocês para a geração de hoje, parece que tem um afastamento muito grande, assim, né? As gerações não se comunicam. Eu vejo a própria Ana Paula falando sobre isso. Você consegue entender ali assim, onde é que a coisa se separa? É uma troca geracional mesmo, é uma geração muito diferente, é a tecnologia. Você tem uma análise sobre isso? Total. Infelizmente não posso ficar muito tempo, mas deixa eu só completar essa sua linha de pensamento. É a questão da honra. Nós somos brasileiros, nós temos essencialmente uma deficiência de honra, que a gente pensa que uma geração passa e a outra vai embora. E a gente vai deixando as coisas. E a gente não tem o conceito hebraico. Em Israel, uma geração, ela não termina. Ela é como, imagina um círculo dentro de um outro círculo. É uma geração que vai interagindo com a outra, entendeu? Então, por exemplo, as pessoas já pensam, já passou, agora a ZAF passou, a gente passou, e não é nada disso, sabe? O que está acontecendo, o que acontece no Brasil, se fora do Brasil não acontece tanto, mas no Brasil, a ênfase agora são algumas pessoas, não importa a música, ela não ouve a música. Ela não consegue ouvir a música, ela vê a pessoa. Ela não vê o trabalho. Entendeu? Tanto é verdade que isso é para característica do Brasil. Então, você pode ver uma qualidade musical, você vê até se for a mesma produção, a mesma voz tão boa quanto, mas a questão é geracional, porque a gente trabalha por turmas e isso é uma deficiência no Brasil que eu chamo de honra. Nós somos um país que nós não honramos. Nós não sabemos honrar a nossa história. E como a gente não honra a nossa história, a gente não honra as pessoas que passaram por nós e a gente vai descartando. Diferentemente do que a gente vê aqui nos Estados Unidos. Você vê as pessoas honrando e se interagindo entre si, entre as gerações. É isso que Deus quer fazer no Brasil. Então, a minha leitura é uma característica brasileira que a gente precisava mudar, porque senão a gente perde muito tempo e a gente fica andando em círculo e a gente não consegue andar junto, porque se eu não penso que um senhor de 80, ou um de 50, outro de 30 podem já andar juntos e caminhar e contribuir um com o outro, eu só vou querer andar com a minha faixa etária. Entendeu? E aí eu não vou ouvir o outro som, eu acho que a pessoa não tem nada para contribuir para mim. Não é em relação ao que ela tem, mas em relação ao que ela é. Então isso é muito perigoso, isso aí fica um alerta para todos nós brasileiros. Nós precisamos realmente aprender a honrar e aprender a entender o que realmente Deus tem para a geração. Meu irmão, eu vou ter que ir por causa de um compromisso. Foi um prazer, viu? Obrigado por tudo. Tá, Joia, eu que agradeço. Fica aí levantado, espero poder concluir essa conversa aí depois, conversar com a Mônica. Né? Tem muita coisa aí, comemorações, 30 anos, estou à disposição aqui e já fica o convite para a segunda parte dessa conversa. Com certeza, espero vocês lá em Belo Horizonte, em janeiro. Nós vamos ter a nossa conferência lá. Não deixe de ir, não. É uma demonstração daquilo que a gente tem carregado durante esses anos. Né? São os 30 anos do Clamor. Eu quero te convidar para você estar com a gente lá também, meu irmão. Vai ser uma grande bênção, uma honra. Né? A gente está ali na Conferência Profética do Clamor, que acontece dos dias 29 a 31 de janeiro em Belo Horizonte. Amém, tá joia. Pois Deus abençoe aí. Até a próxima conversa. Vou ficar no pé aí para a gente marcar outra. Um abraço. Obrigado. Prazer. Grande abraço. Deus abençoe.